Pediu, levou, né? O negócio é assim com Deus, né? Pediu. Pessoal, 10 horas. Vai com a câmera aberta. Eu vou desativar o som de todos aqui. Principalmente da Soninha. Não, Soninha, eu não quero, Soninha. Não. Vou pedir ao Não Fernando me bloqueando, tudo bem. Pode tirar o som, não tem problema. Vou pedir ao Fernando que ele apresente o Bruno e faça a nossa oração inicial. Opa, beleza. Deixa eu só ajeitar aqui as criançadas. Bom, para a gente é uma honra apresentar o Bruno e a Raquel, porque eles não são grandes amigos, espera aí. Não só eles são grandes amigos nossos, né? Eles fizeram parte da nossa história, né? Eles, graças ao Bruno e à Raquel, que eu conheço a Tamires, né? O Bruno, eles que foram cupidos nossos, na verdade, né? Eles que juntaram a gente. Então, eu devo muito aos dois, né? Graças a eles que eu tô com a Tamires. Eles são de Curitiba, né? Nasceram lá, se conheceram lá. Em Curitiba, a gente tinha um grupo de estudo bíblico que a gente fazia com os amigos na faculdade, e para a gente era muito legal estar junto, porque não só como amigos, a gente era uma equipe, né? E uma equipe que a gente podia confiar, então era legal, porque a gente sempre podia convidar os nossos amigos e sabia que, mesmo não conhecendo, né, mesmo que fossem amigos novos, a gente ficava tranquilo, sabia que eles iam ser amigos do Bruno e da Raquel também. E então são o tipo de amigos que viraram mais que amigos, né, uma família, na verdade. Aquela que dá vontade de ter uma casa do lado, com um portão compartilhado, de tão próximos que a gente é, né? E mesmo depois de tanto tempo de amizade, Deus levou eles para Londres, para Inglaterra, na verdade, né? Mas mesmo assim a amizade só aumentou, mesmo com a distância, né? Isso a gente fica muito feliz também. Eles estão na Inglaterra. Há quanto tempo vocês estão na Inglaterra já? 9 anos. 9 anos. Né? E mesmo assim, né, quando a gente se fala, a amizade é muito... Peraí, Dani. A amizade continua muito forte. E a gente sempre se surpreende com eles, por vários motivos, né? Positivamente, né? A gente se surpreende com as atitudes de fé que eles têm, que eles tomam, com a naturalidade com a qual eles vivem o evangelho e tornam isso atraente, e com a profundidade do conhecimento que eles têm de Deus, né, da Bíblia, e como eles compartilham isso de uma forma muito didática sempre. Também, sempre a gente se impressiona e se surpreende como eles expressam o reino de Deus no dia a dia de uma forma acessível a qualquer pessoa, independente de barreiras culturais e religiosas. E eu sempre aprendo com eles a liberdade que o cristão ganha de se relacionar com Cristo de uma forma genuína, independente do seu ambiente de comunhão também. Então, isso, para mim, são os grandes aprendizados que eles nos ensinam toda vez. Então, é basicamente isso. Esse é o Bruno e a Raquel, a gente fica muito feliz de ser amigos e poder participar com eles na caminhada aí. Valeu. Obrigado pelas palavras tão gentis aí. A gente, inclusive, escolheu o tema do encontro de hoje,
justamente por essa questão cultural, essa questão de conectar com diferentes tipos de pessoas. A gente preparou uma apresentação, eu vou... Fê, você vai orar? Desculpa. Eu vou orar por beleza. vocês, pela vida de vocês também. Beleza. Então, Senhor Deus, a gente quer te agradecer imensamente, acima de tudo, por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus maravilhoso, grandioso. Louvado seja o seu nome nas alturas. E muito obrigado, Deus, pela sua graça, pelo seu amor. O Senhor ama cada um, o Senhor anseia em se relacionar com cada um. E obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida e na nossa caminhada de fé, porque o Senhor sempre nos ensina, por meio de cada um delas, sempre mais sobre o Senhor. Então, que no dia de hoje seja uma glória ao Senhor, realmente que as palavras venham do seu Santo Espírito, para que cada coração consiga se relacionar cada vez mais contigo, Deus. E obrigado pela vida do Bruno e da Raquel. Continue guiando eles e abençoando eles nos seus caminhos. A gente ora por esse momento, que o seu Espírito esteja reinando. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar a apresentação aqui. Só compartilhar minha tela. Tela maior. Vocês já conseguem ver minha tela, né? Ou não? Não, Agora sim, né? agora sim. Então, tá bom. Então, hoje o tema vai ser Atitudes de um Discípulo de Jesus. É uma perspectiva sobre a história de Pedro e Cornélio em Atos 10. E essa é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, né? Cornélio, ele era um centurião romano, Pedro, um discípulo de Jesus, originalmente judeu, né? E eu vim de um histórico católico romano também, né? Toda a minha família. Então, é uma história que pega bastante, assim, nas minhas raízes também, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais e a gente vai ter 3 partes hoje no estudo. A gente vai dar um contexto histórico-cultural, quem são essas pessoas de que a gente vai falar hoje, né? Então, 5 minutinhos, só para a gente estar na mesma página. Aí nós vamos refletir juntos, ler o capítulo 10 de Atos, vamos ter 3 blocos ali de leitura. Cada bloco vai ter mais ou menos 10 minutinhos, né, para a gente ler e refletir. E daí depois a gente vai ter um tempo aberto de discussão, com perguntas, comentários. Né? Esqueci alguma coisa? Não. Acho que só, assim, à medida com que a gente vai lendo as passagens, vão tomando notas para a gente discutir depois no final, né? E também eu e a Raquel, a gente vai estar olhando o chat também, então se vocês quiserem compartilhar alguma coisa ali, a gente vai comentando e aí a gente conversa tudo no final. Então a gente vai construir a história aqui agora. Eu acho que a ideia é a gente tentar investigar nesse contexto, nessa passagem, quais são essas características e as atitudes de discípulos, né? Então, meio que fazendo quase que um caça-palavras dentro do texto. Uhum. Então, vamos lá. Então, o que estava acontecendo ali naquela época? Então, a gente está falando mais ou menos, a história está se passando após a ressurreição de Cristo. A gente sabe que foi depois de Pôncio Pilatos, porque já havia tido a conversão de Saulo para Paulo, né? E a gente sabe que foi antes do ano 44, porque foi Herodes de Agripa I que mandou prender Pedro, e isso está descrito lá em Atos 12. Então a gente sabe que aproximadamente a gente está falando aí do ano 36 ao ano 44. Então só para ter um contexto do que estava acontecendo ali, o imperador de Roma na época era o Cláudio, né? E uma curiosidade sobre Cláudio é que ele sucedeu Calígula e antecedeu Nero. E foi Cláudio que conquistou a Ilha Britânica que hoje a gente vive aqui. Então, uma curiosidade bem legal e uma conexão. Né? E o livro de Atos, ele foi escrito por um médico, né, chamado Lucas, que se converteu ao cristianismo. E Atos, na verdade, é uma carta a Teófilo, né? Segundo ali os historiadores, é a carta que Lucas escreve depois de ter escrito o Evangelho de Lucas, de São Lucas. Né? Então, e esse daí foi escrito mais ou menos entre o ano 70 e 90. Então, não muito tempo depois. E daí, dentro desse capítulo, a gente tem 2 personagens que se destacam. O primeiro é Pedro e o segundo é Cornélio. Aí a gente pensou em criar, assim, uma ficha para cada um. E foi bem interessante ontem, porque a gente estava... O Bru fez essas imagens com inteligência artificial, então
meio que imaginando como é que poderia ser um pescador na época de Jesus. A gente chuta que a idade dele seja de mais ou menos uns 35 anos, considerando que provavelmente ele deveria ter uma idade relativamente parecida com a de Jesus. E ele era de Betsaida, na Galileia. Ele vivia de doações, né? Como a gente sabe que ele inicialmente era um pescador, ele tinha a profissão essa profissão, e a gente sabe que foi assim que Jesus chamou ele. E daí trocou a profissão dele para ser pescador de homens, né? Então ele vivia com base na doação e hospitalidade da igreja. Ele era inicialmente judeu, se converteu a Jesus, né? Não existia o termo cristão na época, mas enfim, para contextos da nossa sociedade, ele era considerado cristão. A gente imagina pelas histórias dele que ele tivesse uma personalidade assim mais colérica, talvez, mais impulsiva, de responder, de se comprometer, assim, meio sem pensar, de cortar a orelha de soldado, enfim. E acho que um dos fatos que a gente conhece ele é de que ele ter caminhado sobre as águas com Jesus, né? Essa fé que desafia o natural, né? E dentro disso, acho que a gente sabe também que nessa personalidade forte que Pedro tinha e zelosa por Cristo, quando ele, no ano 64, ele foi crucificado de ponta cabeça, né, por Nero, porque ele não se considerava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Então, para ter uma ideia do Pedro, a gente notou que ele é mais ou menos esse cara, assim. Só um comentáriozinho sobre nossas apresentações, vai ter falta de acento em várias coisas, porque a gente não tem no nosso... O corretor não estava funcionando direito aqui. E a gente não tem acento no nosso teclado, então, perdão. Perdão aí. E aí, o outro personagem dessa história é o Cornélio. E a gente fez uma pesquisa para tentar entender quem que era Cornélio. Então, a Bíblia descreve ele como um centurião do regimento italiano. Aí eu fui pesquisar o que era esse regimento italiano, ele realmente era um pessoal que ficava ali na área da Judéia. O centurião era o topo de carreira, né, de um soldado romano, então possivelmente ele já tinha aí pelo menos 25, 30 anos de serviço. A média de idade, segundo os historiadores, era 50 anos de um centurião. Ele estava em Cesareia, na Judéia. Ele ganhava entre 3.000 e 13.500 denários, dependendo do ranking que ele estava como centurião. E só para ter ideia, tem uma passagem lá em Lucas 3, que quando Jesus está para alimentar e fazer o milagre dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos chegam a perguntar para Jesus se eles deveriam gastar 200 denários para comprar pães e peixes para os 5.000. E é comentado que esse seria o salário, 200 denários seria salário de mais de meio ano, né? Então, só para você ter ideia aqui do quão Cornélio era rico. Mas também temente a Deus. Então, a gente vai ver na história ali como que Cornélio se comportava perante Deus. A gente acha que ele tinha ali um perfil mais fleumático, talvez ali um pouco mais analítico, preciso, até mesmo pela influência que ele tinha dentro da família e na comunidade, né? E ele comandava entre 80 e 100 legionários romanos, né? Então, aqui só alguns dados para a gente tentar entender o contexto histórico e as diferenças entre esses dois personagens. Importante ressaltar que Pedro conheceu Jesus pessoalmente e Cornélio a gente vai ver que ouviu falar. Então nós vamos começar com a leitura, né? Então o primeiro bloco de leitura vai ser entre Atos 10, 1 a 23. A gente vai falar das visões que os dois tiveram, os encontros. Depois os encontros entre eles. E depois a gente vai chegar no ápice da história, que para mim é uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia. Eu vou pedir ajuda. Será que alguém está disposto a ler para a gente esse primeiro bloco? São 3 slides, dá mais ou menos 3 minutinhos de leitura aqui. Vamos lá, Posso ler? vamos lá. Tem boa voz. Quem quer ler? Agora escolhe aí, Bruno. Quer que eu leia? Mais Colari. Tá, vou ler. Aqui não dá para De enxergar. 1 a 23, né? 1 a 23. Vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia,
um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Até aí, né? A gente pode continuar. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Maravilha. Eu coloquei, acho que o 24 junto ali, não sei. Obrigado. Obrigado pela leitura aí, cara. O que a gente vai fazer agora é tentar entender o que está acontecendo nessa história. Então, tem muita coisa acontecendo aqui. A gente tem visões, a gente tem questionamentos ali, a gente tem características pessoais, né? E o que eu acho que a gente vai focar porque tem muitos assuntos diferentes, né? A gente está tentando focar mais nessa perspectiva do Cornélio e na perspectiva do Pedro, assim, do que eles estão experimentando e o que aconteceu com eles. E começando com o Cornélio, a gente nota que ele tem características muito fortes de uma pessoa boa, uma pessoa piedosa, que temia Deus, mesmo sem conhecer o que saiu de olhar para o politeísmo romano e que estava temendo o Deus dos judeus. E ele era caridoso para a sociedade em que ele estava, né? Então ele era caridoso para a sociedade judaica, que teoricamente ele estava dominando, e a própria Roma cobrava os impostos, né? Então ele fazia justamente o oposto. E ele orava a Deus, mesmo ele não tendo esse conhecimento de Cristo, assim, esse desejo dele por Deus era muito latente. E dá para ver a influência que ele tem na família e nos amigos próximos dele, porque toda a família dele era temente a Deus. E ele dava esse bom testemunho para a nação judaica, que inclusive daí dava o atestado dele assim como uma boa pessoa, né? Que foi o que falaram para Pedro como, digamos, a carta de referência dele, né? E
E essas atitudes do Cornélio, elas alegravam a Deus, Deus se importava com a forma como ele estava se comportando e agindo com justiça e bondade. E daí, dessa forma, ele aparece para Cornélio, né, como um anjo, e dá o endereço da onde está o Pedro, né? E é interessante, ele fala certinho onde está, e isso facilita para Cornélio encontrar ele. E a gente achou muito interessante que ele manda 2 servos, então 2 pessoas que trabalham dentro da casa dele, e um soldado, ou seja, então 2 que respondiam direto para ele, então ele tinha todo o poder de demitir, de fazer qualquer coisa, e não tinha que prestar conta para ninguém, e um soldado que ele considerava piedoso, que era funcionário dele, mas que respondia no topo de Roma, né? Então ele identificou isso dentro do ambiente de trabalho dele e mandou esses soldados junto, e esses soldados foram encontrar Pedro. E aí Pedro, ele estava na casa de uma outra pessoa. Então aqui a gente já estava falando depois ali do período da ressurreição, né? Pedro já estava começando a executar a grande comissão, que é ir pelo mundo, fazer discípulos, batizar, né? E estava na casa desse amigo. E Pedro sobe ao telhado, a gente vê ali que no contexto, as pessoas que estavam na casa desse amigo, Simão Curtidor, elas que estavam preparando o almoço. A gente vê que Pedro ele vai orar, as outras pessoas ali estão cuidando, né? E tanto na visão de Pedro quanto de Cornélio tem 2 coisas interessantes. O anjo, ele não prega sobre Jesus. O anjo fala, vai e mande buscar Pedro, né? E Pedro, quando ele tem um contato ali com a visão de Deus, ele é pedido para ir contra a sua tradição, contra a sua, inclusive, identidade civil, né, da lei mosaica, e contra a sua própria cultura, né? Parecia que Deus estava confrontando ele no que, para Cornélio, era o mais importante para ele, né? Para Pedro, né? E o Espírito também fala para Pedro, ó, vai com eles, nada duvidando, né? Dá um passo de fé aí. E é engraçado que uma atitude do Pedro que é muito interessante é que, apesar dele estar na casa do Simão Curtidor, ele convida os servos de Cornélio e o soldado para estarem com ele. E isso é uma coisa bastante absurda para a época, e a gente vai ver depois isso, mas para um judeu que respeitava tanto assim a lei mosaica, ao ponto de ter uma visão e recusar o alimento, para ele estar com um gentil era uma coisa bastante chocante para a época, porque os gentios, aqueles não judeus, eles eram considerados impuros, e judeus eram proibidos de estar com esses gentios, né? Então é muito interessante ver como Pedro está reagindo a essa visão, mesmo sem entender. Então a gente vê ali nas escrituras que Pedro também não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Para a gente ter uma ideia do que vai acontecer agora, no próximo bloco de leitura, a distância entre... ficou pequenininho, mas a distância entre onde Pedro estava e onde Cornélio estava era mais ou menos 60 quilômetros. Hoje, a cidade de Jope é Tel Aviv, em Israel, né? E Cesareia fica mais ao norte. Então, eles foram possivelmente a cavalo ali ou numa carruagem, então foi o dia inteiro de viagem. E ali na Bíblia a gente vê que Pedro não demorou muito. No dia seguinte, eles já partiram. Só para lembrar que, à medida com que a gente vai lendo e vai construindo aí os pensamentos, vão tomando notas para a gente ir discutindo depois, ok? Maravilha. Agora nós vamos para o segundo bloco, para continuar pintando essa história. Será que, Fábio, consegue ler para a gente, então, esse segundo bloco? Vamos lá, Bruno. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar.
Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí pode continuar, por favor. Até o final 33 ali. Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Maravilha, obrigado, Fábio. Estão prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. É interessante ver aqui que a gente começa a ver algumas características e algumas atitudes do Cornélio nessa passagem. Então, à medida com que o pessoal vai chegando, né? Então, Pedro, os servos, o soldado e mais uma turma que estava lá em Jope quando vão a Cesareia, o Cornélio já estava esperando por eles e faz um churrascão, né? Então ele chega ali, já está com a carne na brasa ali pro pessoal conhecer Pedro. Então ali junto dele está toda a família do Simão. Então parecia que do Simão, toda a família do Cornélio. Então já tinha uma expectativa ali do que poderia acontecer. Acho que estava todo mundo curioso, né, sobre o resultado dessa visão que o Cornélio já tinha, né? E até ali ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. O que Cornélio fez obedecer o anjo, né? E ele estava disposto a ouvir tudo o que o Pedro falasse. E daí, do outro lado, né, que a gente está pontuando de Pedro, ele estava hospedado na casa de Simão, curtidor, e é interessante ver, assim, que Simão estava servindo a igreja, tendo a profissão dele, né, que era a forma que ele era conhecido, e com a sua casa, né, tanto para hospedar o Pedro e essas 6 pessoas que estavam ali junto com ele, vindo de Cesareia para falar de Jesus, e aí também para aceitar os convites de última hora que o Pedro fez para os caras que estavam visitando, né. E daí tem essa situação em que Cornélio se prostra diante de Pedro, mas que o Pedro não tomou a honra para si mesmo, né. E ele já, tipo, fala: "Não, não, não é sobre mim", e já aponta para Jesus, né, que eu acho que esse é um ponto importante dentro da situação, assim, da forma que um discípulo se comporta perante o reconhecimento de outros, né. E também a forma que Cornélio está se demonstrando, né, porque Cornélio assim, de ranking e de status, é muito superior ao Pedro. Pedro é um pescador, ele é mais novo, e Cornélio está ali como mais velho, mais poderoso, mais rico, se humilhando perante o Pedro, né. Isso, claro que dadas as proporções e o foco volta a Jesus, mas demonstra a humildade e a busca de Cornélio para Deus. E do Pedro também, de não se considerar altivo, apesar de ser judeu, ter conhecido Jesus pessoalmente, ou por estar ali, Pedro também não se considerou superior a Cornélio no sentido de mais santo, mais digno, ou maior do que ele, né? Ele fala, não, levanta porque também sou homem, né? E é interessante, assim, que Cornélio não sabia por que Pedro estava lá, mas Pedro também não sabia direito o que ele estava indo fazer lá no Cornélio. Então, quase como se Deus fizesse, assim, um encontro às cegas entre os dois, e meio que deixasse o espírito agir, né. Então, mas uma coisa que é interessante de ver entre as duas situações, que embora meio parecidas, elas têm o fato de quem que falou com cada um. Então, se o anjo falou com Cornélio, aqui, nesse caso, é o Espírito Santo que está falando com Pedro, que demonstra a diferença do relacionamento deles com Deus. Um está com o mensageiro e o outro tem um relacionamento direto com Deus. E essa vai ser muito importante no que a gente vai ver agora, porque essa diferença no relacionamento dos dois
é o que moldou toda a história, né? Então, aqui parece que Cornélio estava precisando de alguma coisa que Deus estava colocando ali, né? Porque Deus ele poderia simplesmente aparecer para Cornélio, como apareceu para Paulo, né? É interessante ver a diferença aqui, porque para Paulo foi o próprio Jesus que apareceu, se apresentou, e também Paulo, semelhante a Cornélio, teve que ir até alguém, foi até alguém que deu testemunho e que eles estavam ali juntos com a igreja e tal. Mas é interessante ver esse paralelo de como Deus está se apresentando para diferentes pessoas, né? Um conheceu Jesus pessoalmente e o Espírito já estava sobre, né? Ali a gente já está falando pós-Pentecostes, né? Enquanto Cornélio, aqui, até então, parecia que já tinha dado um passo a crer no Deus dos judeus, no Deus de Israel, mas ainda não estava entendendo ali como que ele se encaixava em todo esse contexto, né, religioso, né? Mas ele já sabia que ele queria servir a esse Deus. Nós vamos agora para mim o que é o ápice da história, que é o último bloco. Será que alguém pode ler para a gente aí? Se estiver com a Bíblia em casa, acho que tem letras maiores do que o slide aqui, mas a gente vai colocar aqui também. Eu posso ler aqui, ó. Zeca aqui de São Paulo. Boa. Eu leio aqui, ó. Mas eu vou ler aqui na tela, aqui para mim tá tranquilo, dá para ler. Beleza. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído de Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados, em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Sensacional. Obrigado pela leitura. Agora a gente vai tentar entender aqui o que realmente aconteceu aqui, porque a gente tem um momento crucial na história da igreja, que é, até onde a gente sabe, o primeiro relato de um não-judeu recebendo o Espírito Santo. Então a gente sabe que no contexto histórico ali, Jesus ressuscitou, ele passou um tempo com os discípulos, ele apareceu, ele comeu e bebeu com as pessoas. Atos fala que ele apareceu para Jesus, né, após a ressurreição, apareceu para 500 pessoas, né, e até então o Espírito Santo tinha vindo em Pentecostes, sobre Maria, sobre os discípulos, eles falavam em línguas estranhas, houve um alvoroço lá, todos ficaram admirados, mas agora o Espírito Santo está alcançando uma comunidade que é maior do que a comunidade judaica. E parece aqui que não está tendo nenhum pré-requisito. A gente não vê, por exemplo, Cornélio necessariamente enraizado na própria cultura judaica. Então, esse é um momento muito grande e muito bonito da história da igreja, que a gente vê realmente o reino de Deus avançando agora para literalmente todas as nações. E realmente Pedro aqui, ele estava executando aquele pedido de Jesus, que é vá e de todas as nações e fazei discípulos, né, e batizai-os. E isso para mim é muito bonito. Então vamos para o próximo slide.
E daí, nesse contexto, a gente tem quando o Pedro começa a falar, tem dois aspectos. O que o Cornélio tinha ouvido falar e a testemunha do Pedro. E Cornélio era uma pessoa bem informada, né? Então, ele já tinha ouvido falar das boas novas da paz, assim, no sentido de que João pregou o batismo, e Jesus foi ungido com o Espírito e com poder naquele batismo, e que ele realizou milagres e curou os oprimidos do diabo. Então, existia todos esses rumores dentro do Império Romano, e também daí do fato que ele morreu, mas digamos que as notícias ou a fofoca, elas acabam aqui. E daí, então, Pedro vai falar o que ele de fato viu. Então, o que Pedro relata, e que ele viu como testemunha ocular, estava lá presencialmente, é que Jesus realmente foi assassinado, ele viu Jesus morrendo, ele viu que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, então Pedro realmente andou ali com Jesus, e Pedro fala que não só ele, mas muitas testemunhas comeram e beberam com ele. E um ponto importante a ressaltar aqui é que nenhuma dessas testemunhas foram bem-sucedidas, né? Todas elas, que a gente sabe, morreram, jamais negando que comeram e beberam com Jesus após a ressurreição. Todos os discípulos tiveram uma morte violenta, né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, né? Exceto João, que foi exilado na ilha, né? Mas todos eles estavam muito convictos disso, né? E Pedro fala que eles foram mandados a testemunhar, então a grande comissão que a gente vê lá em Mateus. Ele fala que Jesus se torna juiz de vivos e de mortos, né? Que haverá um juízo. E ele fala também que todos os profetas falam e apontam para Jesus, que por meio do nome dele, todo que crê em Jesus, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. E o que é muito, muito louco nessa história e muito legal é que o Pedro nem tinha terminado de falar e o Espírito Santo veio sobre Cornélio, e não só sobre Cornélio, sobre os servos de Cornélio, sobre os amigos de Cornélio, sobre a família de Cornélio, sobre todo ali a casa do Cornélio, no churrascão inteiro, o Espírito Santo veio, porque as pessoas realmente estavam ali dispostas a ouvir. E o motivo pelo qual eu gosto tanto dessa história é porque, claro, fala muito a mim, como eu falei antes, né, como católico romano, a gente aprende muito a questão da caridade, a questão de fazer as coisas boas e tal, mas eu me sentia muito, às vezes, como carregando uma balança, onde as coisas boas que eu tinha que fazer, tinha que compensar muito pelas coisas ruins, né? Então era muito assim, ó, tem que ser uma pessoa boa para merecer estar com Deus. E a gente vê que Cornélio ele já tinha isso, Cornélio já era bom. Mas o Espírito veio sobre Cornélio quando ele creu nessa mensagem que Pedro estava apresentando. E mais profundo do que isso, bom, a gente vê hoje o contexto da igreja em que a gente está, né? A gente vê a quantidade de coisas ruins acontecendo ao nosso redor, a gente vê a quantidade de padres, pastores, pessoas aí, os coaches que, né, usam da palavra de Deus para enganar muitos, né? E a gente vê diferentes religiões também que apresentam várias soluções para as doenças da nossa alma, né? Mas Pedro ele coloca aqui claramente aquilo que faz o Espírito Santo vir, aquilo que deixa a gente com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus, né? Com a Trindade. Então não é o simplesmente ouvir falar. E aqui é interessante porque uns 5 minutos antes dessa reunião começar, a gente estava conversando um pouco, que a gente está aqui em Londres. Eu estava falando da tensão que tem aqui, porque tem muito muçulmano e, pô, a população muçulmana aqui é bastante grande na Europa e tal, né? E eles também acreditam em Jesus. Então, como Cornélio, eles também já ouviram falar, né? Das boas novas da paz, também consideram Jesus Cristo como um profeta, que ele era ungido, né? Mas os muçulmanos não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou. Mas Pedro está dando testemunho, ele foi assassinado, né? E ele ressuscitou. Os judeus, da mesma forma, eles também acreditam em Jesus, né? Assim como Cornélio, eles também já tinham ouvido falar das histórias. Os judeus também acreditam que Jesus morreu, mas não ressuscitou, né? Mas Pedro, ele está falando, não, eu fui testemunha, eu vi com meus próprios olhos, eu caminhei com Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e todo que nele crê tem remissão dos pecados, aquele que crê nisso, né? E da mesma forma, a gente vê que, apesar de todo o contexto de hospitalidade, do churrascão, Pedro ele não usa artimanhas para o Espírito Santo ver. O Pedro não está fazendo apelos emocionais, o Pedro não colocou uma música de fundo com um string bonitinho ali, o pianinho, né? Não teve
Não teve nesse contexto aqui uma estratégia de Pedro, né? Não teve manipulações, teve a verdade nua e crua do que é o evangelho, do que é a salvação, né? Pedro não falou do quanto Cornélio poderia ser ainda mais rico, ou ainda mais sucedido, ou como Cornélio poderia crescer em influência na sociedade se ele fizesse as coisas boas. Porque Cornélio já tinha tudo isso. Cornélio já tinha o respeito dos servos, Cornélio já tinha o respeito da comunidade judaica, né, que inclusive era considerada inimigo, né? Cornélio já tinha muito dinheiro, não precisava de mais dinheiro, né? Cornélio ele já tinha comida, já tinha casa, então do ponto de vista daquilo que tudo que é mundano, talvez ali da pirâmide de Maslow, Cornélio já estava suprido. O que mais faltava para um homem desse para, né, para ser considerado bem-sucedido, né? E a gente está vendo que foi um pescador humilde, um cara que, pô, quando era pescador até tinha, talvez ali, eu dei uma pesquisada, pescadores na época tinham uma vida classe média, né, não era assim uma vida ruim a vida de um pescador. Mas Pedro decide abandonar tudo isso para viver a verdade do evangelho. Porque o que ele foi confrontado ali, e a testemunho do que ele dá do assassinato de Jesus, ver o sangue derramado, ver Jesus sendo crucificado, morrendo, enterrado e ressuscitando no terceiro dia, isso impactou Pedro de uma forma tão grande que ele abandonou as redes e que ele foi falar para todo mundo sobre isso. Essa verdade impactou Pedro de uma forma tão impactante que o Pedro estava distante da família dele, o Pedro não parava em casa, né? O Pedro, ele viajou com desconhecidos, com o pessoal que odiava ele, para compartilhar o evangelho, né? Então é engraçado ver que Pedro, sendo testemunha disso, como a vida dele mudou completamente. Então a gente via que antes, como a Raquel falou, havia um Pedro que era impulsivo, um Pedro que ali cortava a orelha, um Pedro que duvidava e tal, e agora você vê um Pedro convicto, obediente ao Espírito Santo, um Pedro que é como se o Pedro tivesse realmente nascido de volta, né? Parece que o Pedro aqui ele está tomando uma característica muito mais confiante, decidida, do que é ser um seguidor de Jesus, né? E da mesma forma, imagine o impacto que isso teve na vida do Cornélio, né? Então imagine agora Cornélio e sua família cristã, o alcance que eles não teriam dentro do próprio exército romano, ainda para também a comunidade judaica, porque, já falei, Cornélio era admirado pela comunidade judaica. A gente não consegue saber, né? Mas dá para a gente talvez imaginar, talvez especular um pouco que Cornélio também foi muito responsável pela expansão do cristianismo. Eu estou me estendendo um pouquinho, mas na tradição católica, São Cornélio é considerado como o primeiro bispo de Cesareia. Então é bem possível que aqui a gente está falando do ano antes do ano 44, é bem possível que a conversão de Cornélio também ajudou o cristianismo a expandir naquela região, ao ponto de que 250 anos depois ali o cristianismo se torna oficial do Império Romano. Então imagine o impacto que essas famílias tiveram por escutar o evangelho da forma mais pura e simples possível, né? E aí a gente tem algumas reflexões para fazer. Que nesses aspectos, os judeus, eles admiraram que os gentios estavam recebendo o Espírito Santo, mesmo eles sendo impuros, e a gente colocou entre aspas porque essas pessoas tinham um coração para Deus, né? E não teve esses pré-requisitos religiosos, mas foi olhado o caráter e a atitude deles. O Pedro não estava sob controle, né, como o Bruno mencionou já, e ele deu aquele testemunho sincero daquilo que ele viveu. Cornélio e a família dele tinham a predisposição, e é interessante de ver que, assim, quando Pedro chega no ápice de que é por Cristo que a gente é perdoado dos nossos pecados, e não, assim, pela nossa caridade, pela nossa piedade, justiça, enfim, o Espírito Santo se revela a eles de uma forma pessoal. E parece que aquele momento em que eles creram, Deus se demonstra imediatamente. Então não teve assim, não, você tem que fazer tal coisa e daí depois Deus vai se revelar para você. Não, a partir do momento que você entende essa simplicidade da mensagem, o Espírito de Deus se revela para as pessoas e a gente tem esse relacionamento pessoal, né? E daí a gente vê que Pedro também não coloca barreiras para receber os gentios na ideia de família da igreja, né? Que seriam a família dos cristãos ou das pessoas que já creem em Deus. E daí isso depois vai dar, assim, em
em Atos 11, vai dar algumas discussões sobre até que ponto, enfim, a gente vai ver em Atos discussões sobre isso o tempo todo, mas essa remoção das barreiras é muito importante, assim, esse recebimento e essa junção entre gentios e não gentios, né, a universalidade do evangelho. E é talvez engraçado pensar que a gente não sabe como é que foi esse churrasco, esse jantar aí na casa do Cornélio, mas é bem provável que talvez Pedro tenha se confrontado ali com os elementos que para os judeus eram impuros. Então também Pedro estava estando disposto a estar ali numa cultura completamente diferente, né, longe dos amigos, longe do que ele estava acostumado a fazer. Saiu, que a gente chama hoje, né, sair completamente ali da zona de conforto dele, né. Acho que a gente falou no comecinho, para a gente ir anotando algumas atitudes, né? Acho que agora a gente vai para uma parte um pouco mais aberta de conversar. A gente vai colocar 2 perguntas ali para a gente conversar daqui a pouquinho. Mas agora também abrir o microfone para a gente conversar um pouquinho. Mas as atitudes que a gente conseguiu ver de um discípulo de Jesus nessa passagem é que tanto Pedro quanto Cornélio, eles eram piedosos, né? A gente vê ali nos amigos de Cornélio e nos servos de Cornélio, no próprio Cornélio e nos amigos de Pedro, a hospitalidade. Eles eram justos, né? Não trapaceavam, né? Eles eram tementes a Deus, eram caridosos, eles não eram arrogantes ou altivos, não se consideravam superior, nem o Pedro pela sua judicialidade ou do seu judaísmo, né? Ou o Cornélio pela sua posição como centurião, né? Os 2 buscavam a Deus e oraram, né? Um buscava a Deus sem realmente conhecer Jesus e o Espírito Santo, o outro já conhecia, mas essa história muda. Os 2 obedecem a Deus, mesmo quando eles não têm todas as respostas, né? Às vezes a gente fica, eu tenho muito disso, Deus, mas me manda um sinal, me dá uma resposta aí. Mas acho que a mensagem ela está bastante clara, né? Para a gente seguir no objetivo e Deus ele vai revelando à medida com que a gente caminha, né? Muita coisa. Pedro recebe na família cristã, mesmo os que são diferentes. Então aqui não tem uma acepção da raça do Cornélio, ou da religião do Cornélio, ou das práticas, da não religião, do paganismo. Pedro não coloca barreira sobre o Cornélio ser um romano, basicamente, ou não judeu, né? Da mesma forma, a gente né, não deveria colocar nenhuma barreira por qualquer questão possível para compartilhar o evangelho com alguma pessoa, né? A gente vê atos de serviços em todo momento, né? Preparação de comida, a viagem, buscar, dar carona, né? Então, todo momento isso está acontecendo. A gente vê que eles têm influência na família, no trabalho, tem bom relacionamento com a família, com os servos, com os funcionários e comunidade, mesmo uma comunidade diferente, né? Eles não tomam da posição que eles têm de discípulo ou de centurião para destratar os outros. E eles fazem parcerias no serviço cristão, né, as amizades, as viagens, e eles estão dispostos a ir além pela grande comissão. E, para mim, o principal ponto aqui é que, no final da história, ambos agora possuem contato direto e pessoal com o Espírito de Deus através da fé de Jesus Cristo, né? Então, não foi sobre algo que eles fizeram, mas sobre o que eles ouviram, e sobre a maneira com que eles responderam o que eles ouviram, que o Espírito Santo veio até eles, né, ao invés da gente tentando alcançar. O Johnny mandou uma pergunta. Ou falou que tem uma pergunta. É uma pergunta sobre acepção de pessoas. Johnny, você quer compartilhar a pergunta agora? Se estiver aberto, sim. Pode que depois a gente perguntas aí em cima. Não, porque uma das coisas que me chama sempre muita atenção é que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, eu queria ver, na verdade, a opinião de vocês, que moram num país e numa cidade, né, plural, né, porque tem todas as expressões do mundo aí, tem indiano, tem muçulmano, tem judeu, tem as opções sexuais mais diversas do mundo, então estão todas aí em Londres, certo? E aí diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. No país nosso, que é um país continental, né, a gente já teve problemas assim de relacionamento entre nós, né, seja por questões políticas, seja por questões regionais, e pessoas se ofenderam, mas não vou entrar nisso, claro.
E a pergunta é, como que vocês, nessa experiência de vocês, entendem que Deus não faz acepção de pessoas? O que exatamente é esse negócio chamado acepção de pessoas? Pô, excelente pergunta. É claro que, como a gente tem muitas pessoas aqui no grupo, são mais de 30 hoje, a gente pode ter perspectivas diferentes sobre questões doutrinárias, mas esquecendo um pouco isso, o que a gente sabe é que na base da mensagem do cristianismo existe o pecado, existe a separação das pessoas perante Deus por conta da queda, né? Então, de certa forma, todo aquele que não está em Cristo é considerado pecador, separado de Deus, precisa de uma solução, um remédio, né? E esse remédio é Cristo. Quando a gente vê o muçulmano, ou quando a gente vê o judeu, ou aquele que é naturalista, a gente sabe que eles estão da mesma forma, assim como eu já fui também, como católico romano, separado de Deus, sem entendimento daquilo, né? Mas a mensagem de Cristo ela é uma mensagem universal, né? A gente vê principalmente por essa passagem que o evangelho da salvação não está restrito ao povo judeu, que agora todos podem ter acesso ao Espírito Santo mediante a fé em Cristo. E quando, numa questão mais prática, por exemplo, na nossa casa é chocante para algumas pessoas, para algumas igrejas, mas já aconteceu vezes que a gente tomou cerveja com um casal de homossexual na nossa casa, né? E a pergunta que sempre vem, inclusive uma amiga nossa da Alemanha perguntou, mas como é que vocês veem toda essa questão? E claro, a gente pode combater, a gente pode falar que é pecado, mas a gente também pode dizer da forma que todos nós temos o pecado, né? O homossexualismo, por exemplo, é tão pecado no cristianismo quanto as relações sexuais antes do casamento, né? É pecado igual. E a gente pode focar, ao invés de nessa parte que a gente está evangelizando e mostrando a verdade do evangelho, a gente pode focar naquilo que Pedro mostrou aqui, que verdadeiramente Jesus foi assassinado, que ele morreu, que ele ressuscitou no terceiro dia. Porque se isso for verdade, e de fato essa é a questão de maior implicação na vida de todo mundo. Porque se Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, então importa muito, né, como a gente vê a relação ao pecado. Mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então essa call aqui que a gente está fazendo é uma perda de tempo. A gente está aqui porque a gente crê, né? Então Deus está dando acesso a todos, sem exceção de pessoas, para que todo aquele que crê em Cristo possa se arrepender, mudar os caminhos, né? E aí se tiver uma atitude que não condiz com o caráter de Cristo, mudar. Mas a gente vê que está livre acesso a todos. Então, por isso, essa é como eu me estendi um pouco, mas é assim que eu vejo que Deus não faz acepção. Porque Cristo, ele pagou pelos pecados de todos, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E a gente confia também que, à medida que Deus vai se revelando, é o Espírito que vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que vai mudar os nossos corações e vai mudar as nossas vidas, e a gente não tem o poder de mudar ninguém. E também a gente não sabe o coração das pessoas, né? Às vezes a gente olha e acha assim, essa pessoa parece tão boa, tão certa, e na verdade é uma mentira. Ou a gente olha para uma pessoa e fala, ela é um super pecador, e na verdade no coração dela, ela tá desejando a Deus. Então são situações que a gente não tem controle, não tem como saber. E o nosso foco é em Jesus, no que ele fez, e como que a gente pode melhor apresentar isso para as pessoas e melhor amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas cristãs, sejam elas judias, que a gente tem amigos judeus, sejam elas muçulmanas, sejam elas, enfim, de toda a diversidade que a gente acaba convivendo por aqui, né? Tem uns comentários aqui, mas eu acho que alguém levantou a mão também, mas um comentário, uma passagem que me veio à cabeça é que, desse ponto de vista, até sobre o pecado, a gente vê lá na carta de João, que fala, aquele que diz que não tem pecado torna Deus mentiroso. Então, a partir daí, não importa o pecado que você tem. Não importa a sua perspectiva, talvez ali, política, né? Se você não tem essa consciência, é essa consciência que a gente precisa trazer para que o Espírito possa agir. Porque se não tem um problema para resolver, não precisa ter uma salvação, né? Então, isso está disponível a todos. Mas eu acho que antes de começar a abrir para mais conversas... Acho que só o Roberto levantou a mão aqui, vamos só abrir o microfone. Roberto, você tem um comentário? Não, eu gostei muito da ênfase que vocês deram nessa parte de
o trabalho que Deus teve, né, de mostrar que era sem forma, sem método, a chegada do Espírito Santo para os gentios, né, para todos nós, né? Como ele teve trabalho de chamar cada um deles para eles se reunirem, mas mais que tudo, interessante foi a chegada do Espírito Santo. Porque se Deus não põe o Espírito Santo naquela hora, né, e o Pedro se acelera de batizar todo mundo, todo o destino do cristianismo para hoje teria sido diferente, entendeu? Então é muito bonito Deus fazendo o que vocês colocaram aí, de uma forma tão simples. O que é simples, eu gostei o que vocês falaram, é a simplicidade do evangelho, de crer que as pessoas recebem o Espírito Santo. Uhum. E o que eu acho legal também é o ambiente que eles estão, né? Eles não estão num ambiente ali litúrgico, né? Eles estão no ambiente da casa do Cornélio, né? Então você vê que também o Espírito Santo veio em lugares que sempre na casa também, Pentecostes, né? Não é um templo, Ainda né? tá não tinha igreja ainda, né? Tô nas casas. Sim. E, assim, a gente levantou duas perguntas de começo, assim, para reflexão. E daí, depois de comentar sobre elas, a gente abre para todo mundo fazer esses comentários, perguntas, enfim. E a gente ficou refletindo, assim, de forma prática, quais que são dessas atitudes que a gente pode exercer no nosso contexto. E fica a pergunta para cada um, né? Mas a gente notou que dentro dessa história tem basicamente 3 exemplos, 3 grupos de discípulos de Jesus, né? Então a gente tem o primeiro, que é obviamente Pedro. Ele é missionário, ele está trabalhando como tempo integral para servir a Deus, tempo integral de discípulo, apóstolo, enfim. Então ele tem, assim, as coisas que ele faz, ele estava preparando os estudos, ou orando, pensando nas pregações, no que ele ia falar, e fazendo viagens missionárias, visitando pessoas. Essas eram atitudes que ele estava ali dentro do contexto dele. Aí a gente tem pessoas com alta posição e influência, tanto na sociedade como no ambiente de trabalho, e a gente vê, né, que é o caso de Cornélio, e a influência que ele já exercia antes, como uma boa pessoa, e passa ainda a exercer mais depois de ter encontrado a Cristo. E a gente vê que hoje em dia também tem pessoas que têm um contexto que tem influência no ambiente de trabalho delas, tem influência na acadêmica, tem influência na sociedade, enfim. E daí a gente tem as pessoas que têm meios disponíveis ou um coração disponível. Bom, todas elas tinham um coração disponível, né? Mas é que a gente não quer limitar também a você ter uma alta posição, ou você estar tempo integral trabalhando com isso, como um padre, como um pastor, enfim, que pessoas que servem com o que elas têm disponível, né? Que é o caso de Simão, O o curtidor. curtidor, que ele tem a casa dele, ele abre a casa, as pessoas ali preparam refeições para os outros, tem a companhia de viagem, vão junto, dão suporte, encorajamento, enfim. Tem diversos aspectos que não podem ser limitados ou pelo que você tem, ou qual que é a sua profissão, ou se você está trabalhando para Deus tempo integral ou não. Enfim, tem atitudes que dá para exercer no contexto e ver que todos eles fazem parte da história da igreja com as suas contribuições, né? E a gente também é chamado para fazer parte da história da igreja no tempo atual, com as contribuições daquilo que a gente tem nas nossas mãos, seja a posição que a gente está, seja o lugar onde a gente mora, seja a casa que a gente tem, seja sei lá, a comida que a gente consegue fazer, enfim, ou o tempo que a gente consegue dedicar para os outros. E a outra pergunta que a gente ficou se fazendo é que quem são os Cornélios no nosso contexto, né? Essas pessoas que estão, assim, com o coração buscando a Deus, que já estão disponíveis. E dentro disso tem um conceito que a gente ouviu aqui e traduziu para o português, mas que em inglês a gente brinca que são as pessoas fat, que são as pessoas fiéis, available and teachable, mas em português seria tipo fiéis, instruíveis e disponíveis, que são as pessoas que elas
acabam pegando o evangelho de uma forma mais rápida e mais aberta, porque na realidade é isso, não só as pessoas com quem a gente interage, quer falar sobre Jesus e tal, mas também nós mesmos, a gente tem que ter esse coração de ser fiel para Deus, né, então foco nele, ter um coração maleável e instruível tanto pelo Espírito, quanto por um ao outro, né, na medida que a gente vai se encorajando, e a questão da disponibilidade é essencial, né, você tem que querer ouvir, dedicar tempo para buscar a Deus, tem esse aspecto de tempo, assim, que é muito importante. E o último comentário que é importante ressaltar é que a gente está vendo sobre a perspectiva de uma das passagens bíblicas, né? Então a gente também não pode extrapolar achando que vai ser sempre assim. Eu coloquei ali umas notas pequenas dizendo que a história do Cornélio é uma história do Cornélio, né? Então a gente também não deve simplesmente pregar o evangelho a quem já tem uma predisposição, que era o caso ali do Cornélio, mas existem muitas pessoas ao nosso redor que a gente começa pela oração, né? Que a gente começa trazendo elas para o nosso meio. Então a gente pode ter um outro estudo, talvez no futuro, sobre as pessoas que estão mais distantes. Mas à medida com que a gente identifica quem são os Cornélios, aqueles que têm uma predisposição, são instruíveis, são fiéis, o que falta para essas pessoas estarem realmente com o Espírito Santo e ter a vida delas impactadas e completamente mudadas, né? Eu gostei muito aqui da passagem que colocaram no chat, né? Que é guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a gente tem um papel no reino, realmente, de instrução, né? Mas o que a gente tem visto também, não é mais, e a gente tem visto que a instrução, ela vem muito mais natural e muito mais tranquilo quando a pessoa crê em Jesus. Porque se não tiver Jesus, a instrução, ela não cria raiz. É como Jeremias fala, né? Ela coloca as raízes em cisternas que secam. Mas quando você tem Jesus, você cria raízes profundas em fontes de água viva, né? Então, para mim, a chave principal de qualquer ensino, de qualquer mudança do caráter, né? Ela vem primeiro da fé em Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E a partir disso, você tem um livro aberto aí para moldar o coração junto do Espírito Santo da pessoa e o nosso também, né? É isso que a gente queria trazer hoje. A gente queria ouvir um pouco de vocês também, quais são as atitudes que vocês colocam. Acho que o John aqui levantou a mão. John, você quer fazer um comentário? Mas eu posso esperar, só levantei a mão para depois fazer um comentário. Esse comentário eu achei bem interessante. Posso esperar. Uhum. A gente acho que terminou os nossos pontos, então se você quiser fazer seu comentário agora, pode fazer. Então tá bom. Não, eu achei interessante que você comentou, mas uma coisa que a gente estava discutindo nos grupos de estudo aqui que eu estou fazendo é a importância da pregação. Tipo, apesar do Espírito Santo ter descido no coração e no pessoal ali dos centuriões, do centurião e dos romanos que estavam lá, isso só aconteceu depois que Pedro pregou. E é muito parecido com o que Cristo faz no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, eles não reconheceram Cristo até Cristo pregar para eles. Tipo, era Cristo que estava com os discípulos. Eles estavam caminhando com os discípulos, mas a pregação da história de Cristo, dos profetas, e de por que Cristo é o Cristo, etc., fez com que, depois do partir do pão, eles se reconhecessem. E a gente vê que isso na Bíblia é muito importante, alguém que explique. Então, eu acho que essa função de Pedro, e por que Pedro foi, entre aspas, obrigado a ir lá com ele, apesar de ele já estar procurando Cristo, ele já saber da história, ele já estudar o judaísmo há muito tempo, precisou um ungido, no caso Pedro, ir lá explicar e falar de Cristo para as pessoas para que o Espírito Santo descesse. Eu acho isso interessante. Então, você tinha comentado que antes da instrução era importante que a pessoa acreditasse em Cristo. E eu acho que sim. Eu acho que o coração tem que estar preparado. Mas eu acho que pregar o Evangelho e pregar a Bíblia, ela é muito importante para que a pessoa consiga receber a Cristo. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem tido no nosso grupo de estudo, que a gente tem lido bastante sobre isso. E aí eu queria saber melhor aí a opinião do que seria exatamente a instrução e como mostrar Cristo antes de mostrar a instrução, o que é a instrução. Eu gosto muito dessa pergunta.
É que eu acho que a gente talvez tenha expressado errado. Não é que a gente não fale, não instrua as pessoas, não leia a Bíblia, não fale assim. Se alguém perguntar pra gente a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente vai falar o que a gente acha certo ou errado, ou o que a Bíblia fala sobre determinada coisa, sempre apontando que a referência é a Bíblia, não é a Raquel, o Bruno, ou a cultura cristã, ou enfim, qualquer outra coisa nesse aspecto. E a gente acaba daí passando versículos para as pessoas e confiando que o Espírito Santo vai se revelar através da escritura dele e através das coisas que a gente vai falar, mas não usando assim, o certo e errado da Bíblia, das coisas digamos, homossexualismo, que eu acho que tipo, essa grande dor que a gente tem, né, de como lidar e tal. A gente não vai chegar e, tipo, falar assim, não, você não pode vir para Cristo porque você é homossexual, ou você não, tipo, Deus não te ama e você não é aceito. Acho que a gente vai amar e servir a pessoa e apresentar quem Jesus é, no sentido de Jesus morreu pelos nossos pecados, ele nos ama, essa é a história, isso é o que está na palavra. E daí, a parte de certo ou errado, a gente vai não tem como a gente fugir do fato, assim, a Bíblia fala que não dá, a Bíblia fala que está errado e que é pecado, mas que à medida que a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele nos perdoa e ele vai moldando o nosso caráter para que a gente seja semelhante a ele. Eu acho que o foco de instrução é buscar a semelhança com Jesus, em vez da gente ficar focando em pecados, porque a lista, ela não é exaustiva. Tem muitos pecados que a gente vai precisar trabalhar durante a vida. Então, o foco daí seja... E pecados, às vezes, que a gente nem sabe que a gente está cometendo. Então, o foco é não listar os pecados e cortando eles, assim, dizendo, eu estou resolvendo esse, agora eu resolvo esse. Não, o meu foco é como que eu vou ser mais parecido com Jesus. Boa, entendi. Não, eu acho que a minha dúvida realmente era essa mesmo. Eu acho que é porque é uma coisa que eu tenho sentido muito, que foi, na verdade, a Raquel uma vez que comentou comigo, da importância de colocar Cristo na jogada, assim, tipo, explicar quem é Cristo. Tipo, não adianta também, tipo, ficar só, vamos ver, o Espírito vai... Cara, vai e joga o Evangelho mesmo. Não o pecado, mas Cristo e quem é Cristo e como ele veio. Porque eu vejo que o Espírito Santo tem baixado nas pessoas quando alguém explica a Torá, ou a Bíblia, ou as Escrituras. Então, tinha o Felipe mesmo. O Felipe teve que explicar, porque não tinha ninguém que explicasse, né? No caso, acho que um dos poucos casos que isso não aconteceu foi com o Paulo, mas porque o Paulo já conhecia as Escrituras anteriormente. Uma passagem que me vem à cabeça é que também a gente precisa instruir, a gente não pode fugir da instrução, porque nós somos a geração de sacerdotes, né? Isso está na Bíblia. Então a gente tem uma autoridade espiritual e uma responsabilidade de como a gente está colocando as verdades da Bíblia. Mas é interessante na passagem ali de Cornélio, que o Pedro ele fala, olha, vocês ouviram falar de tudo que aconteceu em Jerusalém, então vocês conhecem a história, vocês sabem que Jesus estava por aí e tal, mas no grego, se você for olhar a maneira com que Pedro explica, ele coloca uma palavra que no grego é kai, e essa palavra pode ser traduzida como mas também pode ser traduzida como de fato. Então Pedro fala, olha, vocês ouviram falar de tudo que aconteceu em Jerusalém, mas de fato eu fui testemunha. E eu acho que o teu testemunho vai importar muito. E como é que a gente vira testemunha? À medida com que a gente vive uma vida em comunidade da igreja, à medida com que a gente lê a palavra, com que a gente ora, a gente conversa com Deus, à medida com que a gente vê milagres que acontecem ao nosso redor, isso tudo torna a gente testemunha e ter autoridade para falar dessas coisas, porque a gente conhece pessoalmente quem Jesus Cristo é. Mas a gente não pode fugir da instrução. Mas pelo que a gente vê nessa passagem, a atitude do discípulo de Jesus é uma atitude de apresentar Cristo, né? Claro que possivelmente houve ali um discipulado de Cornélio, provavelmente tinha muita coisa que Cornélio tinha que aprender, mas isso foi com o tempo, foi no relacionamento. Sem me estender muito, mas um exemplo que a gente tem aqui é o Bob. Ele é um chinês, o pai dele é do Partido Comunista Chinês, então ele cresceu num lar completamente secular e ateu, e a gente começou a caminhar com ele. No começo ele era o cara mais chato do mundo, né? Não tinha conversa, não tinha como, né? E aí ele foi meio que obrigado num estudo um dia, porque a esposa dele foi e ele não queria deixar ele... Não, é por causa da pandemia. Da pandemia, que a gente tava fazendo estudo online, daí a esposa dele, que também é chinesa,
mas ela é cristã, ela deixava no máximo, deixava no áudio o estudo, e aí acho que ele estava escutando, assim, Eles mas moravam no estúdio. a gente não sabia que ele estava escutando. É. E daí ele começou a ficar interessado. E aí começou a vir num estudo, começou a vir no outro, pergunta vai, pergunta vem. Hoje em dia ele já não é mais ateu, ele acredita com certeza que tem um Deus, ele não falta um estudo bíblico, né? Da última vez que a gente perguntou, ele estava com 95% de certeza que Jesus é o Deus certo, né? Acho que agora ele já está meio que com certeza para as perguntas que ele está fazendo. Mas ele faz perguntas como um discípulo. E a gente nunca... assim, teve algumas vezes que a gente confrontou ele de alguns pensamentos que eram completamente errôneos, contrários a Deus, mas com amor você pode ter. Na intimidade você vai ter liberdade para falar. Por exemplo, ele era... É um comentário muito nada a ver aqui, né? Mas sem prolongar a discussão, mas ele era pró-Hamas, né? Porque ele achava que era revolucionário e tal. E porque ele estava na China quando isso aconteceu. Né? Isso. Então ele chegou aqui num estudo bíblico falando pró-Hamas, não sei o que lá, revolução e tal. E, pô, a gente, com amor, a gente falou, olha, cara, vamos entender aqui o que está acontecendo e tal, né? E ele mudou de opinião. Então, eu acho que na intimidade, na medida com que você primeiro transborda o aroma de Cristo, né? Não que a gente seja exemplos perfeitos disso, mas à medida com que você busca Cristo, e eles veem em você um caráter que pode confiar, que não é confrontador no sentido... é muito mais profundo que isso, mas à medida com que eles veem em você alguma coisa diferente, isso te dá intimidade para você instruir com amor, né? E a gente já teve vários casais aqui que, né, a gente instruiu com amor, né? Isso acontece, né? A gente só não pode colocar como barreira para a pessoa chegar a Cristo. Eu acho que esse é o principal. Exatamente, ponto. eu acho que é isso. Eu acho que o coração que já está com o Espírito Santo, ele é maleável, mas o coração que não tem o Espírito Santo, esse tem nem o porquê, né? Às vezes muda tudo. O Fer quer comentar. Eu acho interessante, Paulo, na sua carta em 2 Coríntios, ele fala bem claro que o ministério dele é o ministério da reconciliação. E quando Jesus dá o exemplo da colheita, né, de trigo e do joio, da plantação, na verdade. E ele mostra também muito claro que o nosso ministério não é o da colheita, da separação. Nosso ministério é o de semear e fazer crescer. Esse é o nosso ministério. E semear de uma forma que eu acho que, da maneira que vocês estão falando, com amor, falando da verdade, não deixando de ser sal e luz nos temas que são necessários, mas fazendo crescer, sem distinção, porque não é nosso papel julgar ou colher, né? O nosso papel é realmente fazer crescer e reconciliar as pessoas com Deus, de uma forma que elas possam, e que Deus possa fazer essa transformação, claro, também por meio das nossas conversas e tal, mas diferente da achar que essa é a nossa função, né, na vida das pessoas. Perfeito. E nosso clamor por misericórdia também, uma coisa, acho que está em Salmo 28 lá, que louvado seja Deus, que ouviu o meu clamor por misericórdia. Com o Bob, ele já tem todas as informações que ele precisa para entregar a vida para Jesus. Agora, não tem realmente o que a gente possa fazer, a não ser conviver com ele e pedir por misericórdia e confiar que Deus vai completar a obra, né? Eu gostei muito do que você falou, Fer. Luiz Fernando. Eu aqui. Olha, eu quero parabenizar pelo estudo, foi um estudo realmente muito rico, né, que me fez fazer grandes reflexões aqui. A ideia que acontece com o Pedro e com o Cornélio, Jesus já tinha feito antes. Ele já tinha feito antes, quando ele é perguntado sobre a lei e os profetas, e ele fala que você tem que adorar a Deus todo coração, alma e entendimento, e depois ao próximo como a si mesmo, e já engata com a questão do bom samaritano, né? Que era considerado pelos judeus um povo, um judeu sujo, vamos dizer assim, né? Você não podia nem tocar um samaritano, beber na mesma caneca que o samaritano, né? E aí isso já emenda com a mulher samaritana, né? Que Jesus fala assim, olha, eu tenho que desviar o caminho. Eu penso, mas por que não? Tem que desviar o caminho, e ele vai lá, encontra com a mulher samaritana,
bate um papo com ela, onde era proibido conversar com mulheres, e ainda mais pedir água para ela, ir sozinho, entendeu? E é mais ou menos assim, que é um tipo de um protótipo do que Pedro vai lá fazer com Cornélio, né? Porque Pedro, não, o cara é um sujo, ele não é judeu, né? E Jesus, assim, ele fez isso antes, eles não entenderam na época, eles falaram, pô, você está conversando com uma mulher, né? Bebeu água no copo dela, que coisa estranha essa, né? E ainda aquela mulher era uma pecadora, porque, na realidade, ela estava apartada das mulheres, porque ela foi pegar água num horário em que nenhuma mulher vai pegar, ela tinha um homem que não era marido dela, Jesus fala, ó, esse aí não é seu marido. Mas mesmo assim, ela é acolhida. E Pedro é instruído para fazer exatamente a mesma coisa lá com o Cornélio, né? O Johnny uma vez fez um estudo que eu achei assim um dos estudos mais espetaculares, que quando ele fala sobre Pedro. E ali me caiu a ficha que Pedro, quando andava com Jesus, não era convertido. Isso é bem claro. Ele não era convertido. Tem uma passagem aqui em Lucas 31, 32, que fala assim, ó, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, quando Pedro vê, de fato, Jesus ressurrecto, e quando ele tem aquele encontro lá na praia, né, e tem a confirmação, né, fala, Pedro, tu me amas 3 vezes, né, ele fala assim, aí eu comentei com o Johnny falou, mas não é certo, Jacó. Falou assim, não, ali ele caiu a ficha pro Pedro, entendeu? Aí cai a ficha pro Pedro. E outra coisa que você disse, que assim, caiu a ficha para mim agora, né, que é a questão de todos os, praticamente, que andaram com Jesus, os discípulos tiveram morte violenta, né? E isso é um grande testemunho do Jesus ressurrecto. Existe uma canção do... eu não vou lembrar o nome dele agora, do Zé Ramalho, né? Que fala o seguinte, ó, eu não sei se eram os antigos que diziam, em seus papiros Papillon já me dizia que nas torturas toda a carne se trai, que normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicente o nervo se contrai, com precisão. É uma música belíssima, né? Nenhum deles negou. Então, esse fato deles terem sido eliminados ou mortos, né, com morte violenta e não terem negado, é uma das confirmações mais absolutas da ressurreição de Jesus. Era isso que eu queria dizer. Não, sensacional. E concordo, tem uma outra passagem que eu lembrei rapidinho, que o próprio Jesus, Pedro reconhece Jesus como Senhor Salvador, né? Quem você disse que eu sou? O Messias e tal. E aí Jesus fala, olha, então é necessário que eu passe por isso assim, que eu morra e tal. E Pedro fala, não, Senhor, isso jamais. E aí Jesus fala, parte-te de mim, Satanás. Então é engraçado porque tá naquela sumário de Pedro para Cornélio, que, cara, tem que crer que Jesus morreu, ressuscitou, né? Então todo o processo faz parte, porque também é isso que diferencia a gente de todas as outras religiões do mundo. É esse fato. Nessa continuação da conversa com Jesus que ele fala, quando tu te converteres. É na continuação desse papo que ele vai ter com Pedro, entendeu? Então Pedro, ele andava com Jesus, ele fala, mas pô, será que, né? Ele fala, não, você é o Cristo, tal, mas ele tinha dúvidas. Tanto é que quando ele andou na água, ele duvidou, por isso que ele afundou. Você colocou no teu estudo, né? Assim, ó, ele confiava, mas ao mesmo tempo tinha suas dúvidas, como todos nós temos. Né? E a gente pede, ora, Senhor, me mantenha nesse lugar aqui, não faça eu sair desse lugar, Senhor, me mantenha aqui, né? Eu até comento muito com o Johnny, né? Quando nós caminhamos juntos, o Johnny e o Zeca, né? Eu falo assim, ó, de vez em quando a gente dá aquela pecadinha básica, né? E vai para trás da moita, né? E fica lá, que nem o Adão, né?
Falou assim, ô Jacó, o que você está fazendo aí atrás da moita? Pode saindo. Mas eu tô com vergonha. Sai. Entendeu? Então, o Pedro, ele tinha vocês até colocaram, né, a estrutura do Pedro, né, mas quando ele vê Jesus ressurrecto, realmente ele tem uma transformação profunda na alma, né? Tanto é que ele faz o que o Espírito pede, ele vai lá e vai falar com Cornélio, entendeu? Ele faz todo o caminho que Jesus fez com a mulher samaritana, e ele dá o exemplo do samaritano, que era considerado pelos judeus um povo sujo, que é o equivalente dos gentios. Uhum. Exato. Acho que o Joel também tem um comentário, João. Oi, bom dia a todos. Que a paz de Cristo alcance todas as pessoas aí que estão na live, no mundo todo, né? E a leitura de hoje é uma leitura muito forte. Ela é muito desafiadora, né? Porque falar em inclusão, falar nesse Jesus amoroso, nesse Deus compreensivo, é muito difícil para a nossa cabeça humana, né? A gente tende, né, nossa cabeça humana, a limitar, né? A nos colocar dentro de um quadradinho e achar que a gente tá certo e os outros estão errados. Isso é a natureza humana, né? Os próprios apóstolos, né, tentavam ser o maior, né? Um que o outro. E Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, sirva, seja o menor, né? Isso é muito difícil para a natureza humana, né? Tanto que Jesus teve que dizer isso para eles, né? Então, essa leitura de inclusão, ela nos leva a sair dessa zona de conforto que o Bruno falou. O Bruno falou algumas vezes que ele era católico apostólico, né? Eu sou católico apostólico, né? Eu estou aqui no grupo pelo Fábio, e quando eu entrei para ele, eu falei, Fábio, nós vamos procurar as nossas semelhanças, não as nossas diferenças. Nós vamos nos colocar em posição de respeito, em posição de inclusão, em posição de achar as semelhanças, né? Isso é difícil para a natureza humana, né? Então é isso que a gente fala aí, porque o Luiz Fernando falou muito bem ali. Os nossos apóstolos, os primeiros apóstolos, eles foram guerreiros, eles se entregaram, eles não negaram a fé, eles foram torturados, eles foram assassinados. Mas a mesma pessoa que negou Deus a vida toda, que não reconheceu Deus como o seu Salvador, no último momento, se ele disser, Deus, eu acredito em ti, como teve a pessoa que estava no lado da cruz ali, o bom ladrão, né? Ele será salvo. Deus está sempre esperando. Como um agricultor que pagou as pessoas que chegou às 5 horas da tarde na roça, pagou o mesmo que chegou às 8 horas, né? Então, é difícil para a gente reconhecer esse Deus tão amoroso, né? É muito amor para a nossa natureza humana, né? E por isso que a gente deve sempre se mergulhar nas palavras, né, sagradas, porque a gente vai ver que é isso. É um Deus todo amor, é Jesus todo amor, né? Isso é difícil para a gente. Então, esse estudo de hoje está de parabéns, porque ele nos leva a essa decisão, a esse reconhecimento. Deus é todo amor. Obrigado. João, muito, muito legal. Um comentário em cima disso é que a gente convive, como a gente já falou, com muitas pessoas de muitas culturas, de muitas interpretações de cristianismo diferente, né? Existe uma cultura comum do cristianismo. Então, essas coisas que a gente vê, da hospitalidade, né, o serviço, isso aí é uma cultura que sobrepõe qualquer outra cultura. Você pode ser um japonês, um finlandês, um árabe ou um brasileiro, e essa cultura ela vai emanar porque você está se tornando parecido com Cristo, né? E veja no próprio contexto histórico ali, deu 26 anos depois desses ocorridos, teve o cerco de Jerusalém, o segundo templo foi destruído, e a tensão entre o Império Romano e a comunidade judaica cresceu ainda mais, houve a diáspora. E como é que funcionava? Porque nessa época já tinha ali cristãos romanos, cristãos judaicos, como é que eles conviviam? Por conta dessa questão de um só corpo, né? Então ali também você já tinha doutrinas que apareciam, né? Você tinha os arianos, você tinha um debate sobre a Trindade. E o que a gente pode fazer hoje, que é equivalente ao que era naquele histórico, né? Nada é novo debaixo do sol, é que eles acham falar, né? É que se a gente olha para a nossa definição como católico, presbiteriano, arminianista, ou calvinista, ou luterano, a gente vai começar a divergir em algumas coisas, né? E vai ter essa diversidade, né?
mas à medida com que a gente olha de volta e aponta para Jesus, a gente está num único caminho, num único alvo em que a gente pode caminhar junto. Ali naquelas conversas paralelas a gente vai discordando, né, de opiniões diferentes, mas se a gente está todos mirando para ter uma cultura comum que é baseada no caráter de Cristo, aí não vai ter erro. Aí a igreja vai prosperar, e aí a gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Jesus fala, conhecereis que são os meus discípulos se amareis uns aos outros. E esse é o comando, né? Então, que Jesus dá. Então é muito legal o comentário que você fez, concordo muito. E o Fábio tá levantando a mãozinha aqui online. Oi, Bruno, Raquel. Oi. Saudade, amigos. Todos os amigos aí, bom ver vocês todos, viu? Saudades. Então, o tema, né, a atitude de um discípulo, né, é tão interessante assim porque tudo que eles colocaram, toda a maneira que vocês organizaram, a gente gostou bastante também, né? As tecnologias aí, a inteligência artificial, tá? Muito legal. A palavra discípulo, né, quando a gente pensa nela hoje, é meio difícil até de a gente perceber ela fora da Bíblia, né? Mas, na verdade, assim como muitas outras palavras da Bíblia, né, é uma palavra do cotidiano, né? Então, na época, aí você tinha os discípulos dos filósofos, né? Então, discípulo de Aristóteles, discípulo de Sócrates, enfim, né? E aí, depois, os discípulos de Jesus, né? Então, na verdade, significa aquele que está disposto a aprender, né? Esse é o significado, né? Então, está disposto a aprender de Jesus, né? Então, a atitude principal que a gente vê nessa passagem, né, que vocês sacaram bastante. E a gente vê, inclusive, isso, como o Jacó comentou, tal, no Pedro, né? Porque a gente percebe que ele já estava andando com Jesus, ele andou com Jesus, né? Já fazia um tempo já, até citando o que o Jacó comentou da conversão, né? Mas ainda assim, ele continuava observando a lei, né? Uhum. E agora, assim, a atitude dele de estar aberto a aprender o que Deus estava querendo mostrar para ele, né? Com o evangelho indo para os gentios, né? Foi muito interessante, né? Porque Deus nunca tinha dito para os judeus abandonar a lei. Assim como no contexto que a gente vive aqui na Europa, né? De que a gente nunca deve dizer para um muçulmano abandonar toda a cultura dele, ou enfim, o judeu, né? O assunto é Jesus, né? Conhecer Jesus e andar com ele, né? Então é muito bacana essa atitude, né? De estar aberto a aprender. Isso aí ficou bem legal, vocês terem trazido essa passagem aí, a gente está aprendendo bastante também. Valeu. Legal, cara, valeu pelo comentário. Tem uma passagenzinha lá, não lembro onde é que tá agora, que fala, cada um permaneça da maneira que está, né? Impacta ali a sociedade que você tem. Acho que o Paulo também tem a mãozinha ali erguida. Sobre, Johnny também falou, e agora também a gente estava vendo sobre acepção. Eu estava vendo uma entrevista do filho do fundador de Hamas, e assim, tentar encurtar bastante, assim, o pai dele amava ele a ponto de que não deixou ele entrar no Hamas para ele cuidar da mãe e dos filhos se ele morresse. Então ele teve já uma história de amor, assim, mais ou menos. E, para encurtar, ele foi preso para Israel e ficou muito preso com o pessoal do Hamas e também palestinos na mesma prisão. E ele teve a oportunidade lá de conhecer bem a liderança do Hamas, os palestinos, dentro dessa... E ele ficou muito decepcionado com isso, do que ele estava vendo, o que era a liderança e como eles tratavam o povo palestino. Torturavam, machucavam. Ele começou a ver a história e aquilo que ele mais amava ali, que era aquela organização, começou a se decepcionar. E nesse mesmo período, Israel convidou ele para ver se ele podia ser espião de Israel. E ele, porque odiava Israel, topou. Eu vou aproveitar, está lá no meio. E começou a conhecer Israel nesse período também. A liderança desse serviço de inteligência ali de Israel, que eu não sei bem dizer que é meu nome, bem rapidinho, e ele começou a ver certas coerências dentro de Israel e não via no povo dele. Então, o povo que ele amava, incoerência. O povo de Israel, coerência. Ele começou. Então, foi convidado, mas mesmo assim ele foi para tentar estar no meio do inimigo, né? E depois, com o tempo, ele viu essa coerência e começou a ser um espião de Israel, porque ele não aceitava. E começou a pesar muito para ele isso aí. Vou resumir. Ele amava
O povo que ele amava decepcionou, e o outro que ele odiava estava sendo coerente. Passou um tempo, ele pediu um tempo, saiu fora disso aí, Israel deu estudo para ele e tal, e concordou, e ele conheceu um pastor evangélico. E esse pastor evangélico pediu ele para ler, eu acho que provavelmente ele ficou amigo e conversou sobre ele, convidou para ler a Escritura, e parece que começou com Mateus. E ele viu Jesus Cristo exatamente ao contrário do que estava acontecendo. Não tinha instituição, não tinha religião, não tinha nação, não tinha... Ele viu amor, perdão, uns aos outros, e começou a se interessar. Bom, só para terminar, ele é cristão, ele aceitou Jesus Cristo. Só para terminar, o que é uma história que Deus fez para ele, prisão, colocou no meio dos dois inimigos. Hoje ele proclama Jesus Cristo no mundo. Só um resuminhozinho assim, onde é que Deus está fazendo os trabalhos aí de Pedro, né, e tudo que a gente viu agora também, né? Pô, legal, obrigado por compartilhar aí, Paulo Sérgio, um testemunho muito bom mesmo. Eu tenho 3 mãozinhas aqui, na lista aqui tá, o primeiro tá o Paulo Sérgio da Silva Fernandes. Sou eu. Ah, você é, então? Ah, é verdade. Tá aqui, ó, vou abaixar. O próximo aqui é o Marcos Mondin. Que é o Zeca, aqui de São Paulo. Não, eu queria só fazer um comentário dessa questão da acepção, né, que a gente está falando bastante, o Johnny falou, o Jacó, o Fábio também comentou um pouco, e dessa luta, assim, né, dessas coisas culturais, né, porque a gente parou nessa história aí de Pedro com Cornélio ali, né, e falou assim, puta, agora Pedro entendeu completamente essa questão, essa relação, né, mas pouco tempo depois, a igreja chegou em Antioquia, né? E ali estava Paulo e Barnabé, e eles estavam fazendo um trabalho, e pouco tempo depois Pedro foi para lá. E Pedro estava tendo um comportamento, e depois Paulo teve que chamar a atenção de Pedro por causa do comportamento dele, de estar fazendo acepção de pessoas e tudo mais, né? Ele teve que confrontar Pedro lá, né? E nós estamos falando de um cara que teve toda essa visão, né? Toda essa experiência desde o começo, e que de fato a gente tem essas lutas, e assim, né, ele tinha recebido o Espírito Santo lá no Pentecoste, né, mas a gente não perde essa nossa natureza humana, né, o que acontece quando a gente ganha o Espírito é que a gente começa uma luta interna, né, e essa luta vai até o fim, então é uma luta diária, né, e se a gente se deixar levar, que é o que aconteceu ali até com Barnabé, né, que ele fala que Barnabé também deixou se levar e tudo, né, e também cometeu isso daí, então assim, são lutas diárias, né. A gente tem as nossas acepções, as nossas coisas, mas a gente tem essa luta também. A gente tem que estar pegado no espírito para combater essas lutas, que elas estão dentro da gente. Não tem ninguém que não tenha essas lutas. É legal que você comentou isso, porque a gente ia expandir, ia ter uma 4ª sessão, que era o que aconteceu depois, né? E a gente ia 11 em diante, só que daí não ia dar tempo, mas realmente é impressionante o que acontece. Não, legal, mas parabéns aí pelo estudo, porque ficou da muito igreja, bom. sabe, de polir um ao outro, que o que você falou é exatamente o que a gente viu, né? Paulo ali também, um exortando o outro. Legal comentar. Eu acho que um aspecto importante é que a gente abordou muito sobre a visão de, da visão de Pedro alcançar a pessoa que não conhece Jesus, mas a realidade é que todos nós estamos numa jornada, né? A gente não é porque conheceu a Cristo ou algo assim que a gente se torna sem pecado e que a gente não vai mais fazer erro e que não vai ter conflito. A realidade é que a gente é humano e a gente peca, a gente continua fazendo isso, tem conflito. E o importante é como que a gente reage a eles, né, a longo prazo, assim, na questão do nosso próprio arrependimento perante a Deus e arrependimento com as pessoas ao nosso redor, né, nessa busca tipo, vai ter erro, vai ter coisa que vai ter que se arrepender no processo, e isso é meio que parte da nossa caminhada com Jesus. Acho que a gente só vai estar completamente completo quando a gente estiver com ele, né? E por isso que acho que a gente tem que ter graça um com o outro, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, assim como os outros com quem a gente convive, mesmo já sendo cristãos, não são perfeitos. Então essa relação, né, de perdão constante para manter o relacionamento. Sim. Ó, a próxima mãozinha que tem aqui é do Jacó.
eu queria fazer um comentário a respeito do Pedro, que vocês falaram, quando o Pedro, que é o que cortou a orelha do Malcolm, né? A forma como Pedro o temperamento dele, né? Isso me chama muita atenção, o motivo pelo qual Jesus escolhe Pedro. Pela própria estrutura humana dele. Ele falou, esse cara aqui, ele vai ser um protótipo de muita coisa para reflexão, para a posterioridade, né? Para nós aqui que estamos pensando essa história, né? São duas coisinhas que eu quero dizer aqui. O primeiro Martin, Estevão ele entendeu que toda aquela estrutura anterior estava acabada. O templo, o sacrifício no templo, isso que acabou, gente. O papo é outro, é ódio novo, é vinho novo, é coisa nova, né? E por conta disso ele foi apedrejado, né? Por conta disso. Agora vamos voltar para o Pedro. O Pedro, quando Jesus foi traído, estava sendo traído, né? Chega o Judas, o que Jesus fala? Amigo, o que queres? Trata Judas como amigo. Olha a estrutura de Jesus. Ele não fala, você vai me trair, não, amigo. Né? E aí, qual é a ração do Pedro? Corta a orelha do mal. Enquanto Jesus chama o Judas de amigo, o Pedro vai lá e corta a orelha do mal. É uma atitude de nações, né? E o que eu queria ler aqui é o seguinte, porque vocês fizeram alguns comentários sobre Hamas, eu não sou pró-Hamas, pró-Israel, nada, eu sou pró-Jesus, Jesus de Nazaré, o Cristo. Assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aquele que os persegue. Né? Essa situação vivenciada nos últimos meses, né, que eu via a resposta brutal de Israel em relação aos civis, não ao Hamas, mas aos civis, vai justamente de encontro ao que Jesus está dizendo. Assim, não é pela espada, Pedro. E pelo fato de Israel não ter entendido a mensagem de Jesus, eu não estou dizendo todo Israel, tá? O Estado, né? Nós estamos enxergando o significado profundo do que Jesus de Nazaré quis dizer. Eu olho para aquilo que está acontecendo ali, eu falo, cara, de qual lado Jesus estaria? Do lado de Israel bombardeando as crianças, as viúvas, ou do lado da Palestina oprimida? É uma reflexão que eu estou botando para vocês. Isso é muito sério. Que a gente podia falar sobre isso. O principal do que a gente pode ver dentro do que está... Claro, a gente vê a situação do mundo e fica muito triste com tudo que está acontecendo em tudo quanto é lugar, né? Mas assim, no nosso vizinho, no nosso ambiente de trabalho, né? Aí de volta aquela pergunta que a gente faz, quem são os nossos Cornélios? Quem são as pessoas que estão mais distantes? Que a gente pode ir lá e pegar a verdade que Pedro coloca, né? Porque, na verdade, foi assim que o cristianismo se expandiu, foi assim que a coisa toda se desenrolou nos últimos 2000 anos. Então, em nenhum outro lugar a gente vê testemunhos de pessoas, a minha vida foi mudada por conta de Jesus Cristo, né? Ou, eu abandonei as drogas por conta que Jesus mudou o meu viver. Eu antes era egoísta e hoje eu estou me moldando ao caráter de Cristo, né? Então, de volta, o ponto de convergência e aquilo que a gente deve mirar é o caráter de Cristo, é a pregação do Evangelho, né? Quem me conhece aqui sabe que eu estou falando calmo e tal, né? Mas eu sou uma pessoa impulsiva também, né? Se você olha para dentro de mim mesmo, você vê alguém que foi muito impulsivo, alguém que causou discórdia, né? E às vezes, de vez em quando, ainda faz isso, né? Então, quando a gente olha e faz a reflexão de, né? Como o outro soldado romano que tem um encontro com Jesus que fala, Senhor, eu sei que eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, eu posso ser salvo aqui nesse momento. Porque a fé é Jesus. E disso vai emanar o meu caráter. E disso vai se propagar no meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de trabalho para as famílias dessas pessoas, das famílias das pessoas, talvez para a sociedade. Então, eu vejo que o passar o tempo e o amar aquilo que está no nosso alcance, é isso que, a longo prazo, a gente vai poder celebrar. Porque
Em Atos, a gente vê pouco sobre a história do cerco de Jerusalém e da disputa dos romanos com os judeus, mas a gente vê a história dos gentios sendo salvos, né? O que entrou para a história do reino e da igreja é a interação entre duas pessoas, né? Isso é maravilhoso de ver, né? Acho que o André tem um comentário também, o André Felipe Brenner. Muito obrigado. Valeu. Estão ouvindo? Tô vendo. Bom, não sei se me conhece, né? Eu tinha dois assuntos, assim, um pessoal, eu sou pai do Augusto, e eu queria dar um testemunho dessa experiência dele aí, assim, de como Deus cuidou, né, desse processo, porque desde que ele colocou essa ideia de ir para Londres, né, fazer esse estágio lá, claro, a gente sempre orando, né, para que Deus cuidasse de tudo, né, acompanhasse o plano dele, abrisse as portas, né, tudo desse certo, que ele pudesse ficar bem lá. Mas Deus nos presenteou com uma coisa muito maior, né, assim, esses dias eu comentei com o Oswaldo e a Zezé, que, bom, isso não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus, né, e esse tempo que ele teve lá, eu, assim, queria agradecer muito a hospitalidade, né, do Bruno e da Raquel lá, que abriram a casa para ele ficar 2 semanas lá com eles, e tudo que assim, que veio de extra, assim, eu considero quase mais importante, né, do nosso ponto de vista, do que a gente crê, para a experiência dele, para a vida dele, assim, mais do que a própria experiência no hospital, lá onde ele estagiou, que foi muito bom, né, essencial para a formação dele, a experiência de ficar 1 mês lá, morando, né, num país estranho, estrangeiro, ele não tinha ido ainda, mas principalmente, assim, esse contato com uma família cristã, com envolvimento, né, nas escrituras, com um trabalho de evangelismo, assim, só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, obviamente, né, por ter feito tudo isso, ter propiciado isso, ter aberto essa porta, mas em especial aos dois, ao Bruno e a Raquel, por essa acolhida e por ter convidado ele, né, para acompanhar algumas coisas, assim, né, da experiência de vocês, do dia a dia de vocês. Isso foi muito bom. Assim, não foi só um lugar para ele ficar, assim, né? Teve todo um envolvimento com ele, um tempo de dedicação para ele também. Acho que valeu muito, assim. Legal. Mas ao estudo, né? Só vou confirmar o que vocês já disseram, assim, muito bom, né? A própria estruturação bem didática, assim, a gente nem todo mundo tem essa capacidade de fazer. Mas acho, assim, que tudo que o pessoal já falou, acho que é um assunto para se continuar refletindo, né? Acho que o Johnny começou comentando questões na própria igreja, né? Dentro do grupo e da Igreja de Cristo, né? Acho que nesse sentido tem que ampliar, sim, porque assim como a gente aprendeu aqui, né? Que não tem uma forma definida para a obra de Cristo, né? Para nossa participação no reino. Também a não forma não pode virar uma forma, né? Acho que questões, como foi falado, assim, questões, inclusive, políticas, religiosas também, enfim, da vida cotidiana da gente. A política aqui no Brasil está muito, assim, isso vem agravando muito, mas em todas as áreas as coisas estão muito dicotômicas, assim, né? É um ou outro, é Israel ou Hamas, é Lula ou Bolsonaro. Isso tem impedido se conversar sobre essas coisas, assim, acho muito, às vezes me incomoda, né, mas enfim, a gente volta, né, para o foco, para Cristo, para a centralidade em Cristo, para não, assim, eu só queria desenvolver um pouco, assim, ouvir um pouco da experiência de vocês, porque também, talvez lá, assim, nesse ambiente não seja tão polarizado, né, existem muitas outras culturas, diversidades, que aqui a gente até não enfrenta tanto, mas e por que isso não é possível falar, assim, né? Ter opiniões diferentes, né? Ouvir as opiniões dos outros. Eu gostaria muito de saber, assim, até para a gente poder, assim, pesar o seu entendimento, a sua interpretação sobre outros assuntos também, e que, em última instância, envolvem nosso relacionamento com Deus, com Cristo, né? Acho que sim, porque isso, a questão da acepção de pessoas, né? Isso tem que ser muito amplo, né? Para se poder conversar com pessoas que pensam muito diferente, que vivem muito diferente,
sem preconceito. Eu mesmo, assim, eu me pulo muito, assim, e oro muito para assim, o Espírito Santo me trabalhar, assim, para não ter critério, assim, né? Não escolher pessoas. Acho que o exemplo de Pedro e Cornélio, quando foi colocado esse assunto, assim, eu fiquei curioso para saber, assim, né? O enfoque, eu acho que foi muito bom. Nem sempre, né, vai haver toda essa preparação de Deus para alguém que está ansioso para ouvir a palavra e outro que foi preparado para isso, enviado, né? Assim, Deus fez todo o plano ali para as coisas acontecerem. Uhum. Às vezes a gente não vê isso, não está preparado para isso, perde oportunidades, deixa de dar uma resposta mais adequada para alguém que tu acha que não vale a pena, né? Isso acontece muito. Depois eu me arrependo, vejo que perdi, né, oportunidades de testemunho, mas enfim, é uma coisa pessoal, assim, né? Vejo que outros têm mais facilidade em relação a isso, mas enfim, poder falar sobre essas coisas um pouco mais abertamente, assim, do que eu sinto, né, por aqui. E acho que esses encontros são ótimos para isso, assim, porque, né, já é mais diverso, já tem gente com a experiência de vocês aí, né, Fábio, o Bruno, o próprio Márcio lá, a gente tem ouvido muito falar de como circular nas igrejas, sem preconceito, né, sem achar que uma igreja é certa, outra errada. A gente vê questões de doutrina diferentes, sim, né? Eu mesmo tenho assim, não é uma implicância, mas é um entendimento diferente sobre a questão da predestinação, mas eu ouço outras formas de interpretar isso e todas fazem certo sentido, enfim, não existe, nessas questões não existe uma verdade, a única verdade é Cristo, né? Então, como lidar mais com isso, poder falar mais sobre isso, eu acho que esses ambientes são bons e eu gostaria de ouvir, assim, de vocês, né, como é que vocês, pela fala de vocês, pelo testemunho de vocês, a gente vê que isso é muito comum, presente e tranquilo, né? É um bom ponto. Acho que, para clarificar, assim, primeiro, eu também já entrei em muita discussão de Facebook, né, eu também já fui bastante ativo com as minhas opiniões, assim, e aqui também é a mesma coisa que no Brasil, também tem divisões políticas, também tem assuntos complicados, assuntos doutrinários, não é diferente não, é a mesma coisa. O que eu tenho aprendido é que muito vem dos frutos do Espírito, né, do domínio próprio, da benevolência, né, do amor, essas coisas que a gente tem que ir buscando, né. O que eu percebi é que toda vez que eu engajava numa conversa para defender uma posição minha, essa conversa geralmente desviava. Sempre saía com pessoas estressadas, nunca chegava a conclusão nenhuma. Mas quando eu puxava a conversa para uma questão mais de tipo, olha, né, Cristo ainda assim pagou pelos nossos pecados, é o que une a gente, aí sim a conversa começa a ficar produtiva. Então, a gente como cristão, a gente não precisa engajar em toda a conversa. Porque pensa assim, é coisa que o negócio matemático. Se a gente coloca o esforço para achar os nossos Cornélios, né, e essas pessoas se convertem, e essas pessoas começam a ser instruídas pessoalmente pelo Espírito Santo, o Espírito vai propagar na nossa sociedade que a gente vai ver a mudança acontecer sem a gente precisar, aí de volta, o que eles falam, não precisar levantar uma espada, né? É claro que é um processo de longo prazo e vai muito da nossa intenção. Então, para mim, a grande pergunta que eu fiz é: quais são as batalhas que eu quero realmente lutar? E qual é a motivação das batalhas que eu estou lutando, das conversas que eu estou tendo, né? Eu estou negando a mim mesmo nessa batalha? Nesse processo em que eu estou indo nessas conversas, eu estou num processo de morrer para mim mesmo? Ou estou num processo de tentar ter a razão, né? Eu acho que isso começa a mudar, porque para mim, aí é bem pessoal, tá? Aí não é doutrina nem nada, mas assim, para mim não importa, porque no final, o que vai acontecer? Eu conseguir defender um ponto sobre uma política X ou Y também, né? O que importa para mim é se meus amigos eles estão conhecendo a verdade através do comportamento, através do meu amor pelos meus amigos e tal. Só para não fugir muito do ponto. Eu acho que Vai, continua. não, eu acho que a gente não corta esses assuntos, assim, né? Tipo, a gente tem uma tendência a escutar bastante opiniões divergentes e expor a nossa opinião, mesmo
com opiniões divergentes em dados momentos, né? Então, eu acho que são aspectos, existem momentos para discutir e momentos para focar em Jesus, e é muito o que o Bru falou, assim, quais são as batalhas que a gente vai querer travar, porque isso, às vezes você entrar numa discussão com uma pessoa e às vezes a discussão fica acalorada, você está correndo o risco de perder uma amizade por uma coisa que às vezes nem é tão importante para você, assim, não tem tanto a ver com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu, sabe, digamos, por exemplo, a gente discutir Rússia e Ucrânia aqui, e daí chegar à conclusão de qual que é certo e qual que é errado e quem está fazendo o quê, no final das contas não muda nada para nossa vida e a gente pode perder uma amizade num negócio em que... Então, meio que pensando o equilíbrio da onde que tá as discussões e onde que tá o nosso coração nessas discussões, assim. E nisso a gente volta para a Bíblia, porque a gente sabe que a nossa briga não é uma briga carnal, é uma briga contra principados e potestades. E o que o inimigo, que anda feita, né, como um leão, o que ele mais quer é isso, é divisão dentro das nossas famílias, é divisão dentro das nossas igrejas, é divisão entre opiniões políticas, porque nisso a gente não glorifica Deus, né? E que o inimigo quer desde o início da história é tirar a glória de Deus de tudo. Então, é isso, também ter essa sensibilidade de saber, ó, isso aqui, da onde que tá vindo esse muro aqui? Da onde está vindo esse conflito interno que eu tô tendo, né? Mas a gente não pode, assim, de conversa. E daí volta o ponto da intimidade do amor. Porque se o nosso padrão é amar, se o nosso padrão é ter intimidade, o nosso padrão é conversar e não simplesmente expor, né? As pessoas estão mais abertas a ouvir. A gente já falou quantas vezes sobre temas muito complicados de questões doutrinárias, sobre o homossexualismo, por exemplo, com homossexuais. E foi legal, e os caras voltaram na nossa casa e a gente jantou junto de volta, porque não tem essa... A confrontação, né, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito. O que o Fernando falou é muito certo. A nossa missão é semear, né, a palavra, é apontar aquilo que Pedro apontou para Cornélio, que Jesus Cristo, ele morreu, que ele ressuscitou, que existem testemunhas que comeram e beberam com ele, depois disso ele foi colocado como juiz sobre vivos e mortos, e que aí a gente continua falando disso, porque todos os profetas apontaram para ele, para que todo aquele que nele crê tenha remissão dos pecados e acesso à vida eterna. Que conversa que a gente consegue competir com isso, né? Com essa verdade tão pura do que é a mensagem do Evangelho. E é isso que o Espírito vindo, aí ele vai mudar a pessoa, né? Aí ele vai mudar o caráter, aí ele vai, de repente, dar ali um domínio próprio, vai dar uma sabedoria, e a gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar que o poder que está sobre a gente hoje, que é o poder do Espírito Santo, é o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dos mortos, né? A gente tem que ter convicção que os corações, eles podem ser mudados, e que os milagres ainda vão acontecer dentro da vida das pessoas, né? Inclusive no sentido de mudar perspectivas, né? Então é isso, esse é o nosso pensamento. E só agora um comentário que legal, sobre o Jacó. Valeu, Jacó. Só um comentário sobre o Augusto, que foi um prazer ter ele aqui em casa. Cara, sensacional. Muito gostoso. Nossa, um dos melhores hóspedes que a gente já Verdade, teve. cara. Não estamos falando só que vocês estão aqui, não, mas o cara é realmente sensacional. Pô, então de parabéns aos pais aí também. A gente considerou ele um irmão aí, enquanto ele estava aí. Super tranquilo, altas conversas. Pô, ele é colorado. A gente estava com um vizinho aqui que é gremista. Então, super legal aí. Foi bem legal ter o Augusto aí. A nossa casa sempre aberta aí para o pessoal, né? A gente gosta muito de receber pessoas. É isso. Pessoal, eu sou aquele cara do relógio, né? Eu queria agradecer muito Bruno e Raquel. Olha, que casal mais lindo, mais querido. Nossa, a gente fica emocionado aqui em ver pessoas assim como vocês, falando com toda essa maturidade, né, sobre Jesus. E foi muito proveitoso, muito mesmo. Muito obrigado. Eu já convido vocês para fazer aquela parte 4, né, que você falou. Lá da história do Cornélio e do Pedro. Então, assim, ó, antes de terminar, eu vou dar mais uns minutinhos aqui para alguém fazer uma pergunta final. E depois, então, Roberto Blaut, podia orar para a gente aí no finzinho?
Sem perguntas? Acho que é o horário, né? É o horário. Então vamos lá, Roberto. Obrigado. Pois, Senhor Deus, queria também concordar, agradecer muito pelo Bruno, pela Raquel, o coração que eles têm, o fato de se deixarem levar pelo teu Espírito, não só mostrarem isso, mas o amor que ele tem às pessoas, que eles estão fazendo aí em Londres, Inglaterra, com as pessoas, a gente agradece por eles. E toda essa história aí do Cornélio e do Pedro, Deus, é uma lição para a gente tão grande, como o Senhor ama o perdido, como o Senhor ama aquele que não te conhece, para a gente chegar de uma maneira não de julgamento, mas simples, e deixar o Senhor atuar na vida de cada um. Que seja isso, Deus, que a gente viva, e eu agradeço por esses amigos que estão espalhados aí pelo Brasil, que têm esse mesmo coração de deixar o Senhor dirigir a gente. Aliás, a gente quer terminar esse estudo dizendo isso para ti, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija, nós queremos ser o povo seu, vivendo o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, pessoal. Bom ver vocês. Dia 11 de Valeu, dezembro. Brunão. Valeu. Obrigado, bom ver A todos. gente, muito bom. Amém, obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, obrigadão, hein? Gente, tchau, tchau. Tchau. Tchau, amigos. Bom ver Tchau, todos. tchau. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau. abraço. Bom Tchau. domingo. Muito bom Tchau. vê-los. Tchau, Obrigado, tchau, gente. Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Raquel. Amém.